Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Dando continuidade ao estudo de funções, nós vamos agora estudar outras funções. Que outras funções são essas? Nesse momento, nós vamos estudar a função composta, que no guia de estudos está na página 296 e vai até a página 303. Depois nós vamos ver a função inversa, que vai da página 304 até a 316. E para a gente estudar a função inversa, nós temos que entender também o conceito de função injetora, sobrejetora e bijetora. O que vem a ser isso? E depois, nas próximas aulas, nós vamos ver também a função exponencial, a função logarítmica e a função modular. Tá? Então, são as outras funções que nós vamos estudar agora. Nós acabamos de ver função de primeiro grau e função de segundo grau, ou seja, função afim e função quadrática. Então, caminhando, hoje nós vamos ver função composta. No guia de estudos, lá na página 296, nós temos a definição do que vem a ser função composta. Então, lá na página 296, está dizendo que uma função composta, ela é, a grosso modo, uma função dentro de outra função. O que seria isso? A gente tem um esquema no guia de estudos que ele está... Nova página. Só trazer um desenho aqui para vocês. Uma ilustração. Ele está assim, o que vem a ser uma função composta? Uma função composta é aquela função que nós temos uma função qualquer, por exemplo, f de x igual a 3x menos 1. Então, eu tenho a variável independente x, que está aqui, e a função composta é quando eu substituo a variável x por uma outra função. Então, no lugar do x, eu teria, então, 3, que multiplica por 2x mais 1, menos 1. O que eu estou dizendo aqui? Que eu tenho uma função dentro de outra função. Isso é o que eu chamo de função composta. Então, lá no nosso guia de estudos, foi dado o exemplo de custo variável, da questão do lava-jato, quantos carros são lavados em função do preço de cada carro. E o exemplo que é trabalhado lá para a gente é uma função composta. Tem um outro esquema também lá no guia de estudos que ele mostra graficamente como que a gente entende a função composta de forma gráfica. De forma gráfica seria o mesmo que eu tenho a função, o conjunto A, que é o conjunto, nesse caso, o meu X. Eu tenho B, que seria a imagem, ele é o contradomínio, dentro dele eu tenho a imagem. E eu tenho C. Seria aquela função onde, passando pelo B, eu quero chegar no C. Todos os meus elementos, eles passam pelo B para chegar num dado elemento C. Diretamente, seria o meu A ligado ao C, mas ele precisa passar pelo B, ou seja, é uma função dentro de outra função. Então, no guia de estudos, a gente tem essa definição lá na página 300, explicando o que vem a ser a função composta e dando alguns exemplos. Eu trouxe para a gente aqui um resumo, então, do que vem a ser a função composta. Uma função composta, a notação, ou seja, como é registrada a função composta, eu tenho f de g de x, ou seja, vejam que o g de x,
está dentro do f de x, está no lugar do x. Então, aqui no meu caso, eu estou dizendo que a variável x eu substituí por uma outra função. Eu também uso essa letra O minúsculo aqui, ó, entre o f e o g, que isso quer dizer função composta, ou seja, f composta da função g. Aqui é o contrário, aqui eu já estou dizendo a função f, a função g composta da função f. Então, eu já estou numa situação, eu já inverti, já estou numa situação contrária aqui. Então, alguns exemplos, vamos ver. Eu tenho essa função que eu digo que ela, f de x é igual a 2x mais 1. Então, 2x mais 1. E eu tenho uma outra função, que é o g de x, que é igual a 4x menos 3. Vamos, então, determinar a função f composta do g de x. Então, ao invés de eu ter uma função, ao invés de eu ter a função f de x, no lugar do x eu substituí por uma outra função, ou seja, é uma função dentro de outra função. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2x, que é f de x, que é igual a 2x mais 1. É a minha função. Eu estou dizendo que ela é composta de uma outra função. Então, no lugar do meu x, ao invés de eu substituir por x, eu vou falar que a minha função composta é 2g de x, ou seja, no lugar do meu x, eu substituí pelo g de x mais 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o f composto do g de x, no lugar do meu x, eu substituo pelo que está lá em cima no g, que é 4x menos 3, mais 1, que continua sendo a parte do meu f de x. Então, a minha função composta seria 2 vezes 4x, que é 8x, 2 vezes menos 3, que é menos 6, e o mais 1, que fazia parte da função do f de x. Então, eu tenho 8x menos 5. Então, a minha função composta de f de g de x é 8x menos 5. Bom, onde são meus slides? Um segundo exemplo que eu tenho aqui, então. Eu tenho duas funções, f e g, e são funções separadas. Eu tenho meu f de x, que é igual a x mais 3, e eu tenho meu g de x, que é igual a 2x menos 1. Eu quero que seja calculado o valor de f composta de g de 5. Ou seja, eu não quero que seja calculado aqui o valor de substituindo 5 na função. Não é isso que é solicitado. Então, aqui, se eu fosse calcular f de 5, o que eu teria que fazer lá quando nós vimos essa substituição? F de 5, eu ia substituir o 5 no lugar do x. Seria 5 mais 3, seria igual a 8. Então, f de 5 seria igual a 8. Não é isso que eu quero. Eu quero que encontre o f do g de 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a função composta. Então, pego a função f de x, no lugar do meu f, eu substituo, no lugar do x, eu substituo pelo g de x. Então, eu tenho, a minha função f de x é x mais 3, que é a função que eu tenho, x mais 3, que está aqui. Agora, no lugar do x, eu vou substituir pelo g de x. Qual que é o g de x? É 2x menos 1. Então, 2x menos 1, que é o g de x, mais 3, que é o mais 3 do f de x. Resolvo. Eu vou ficar com 2x mais 2, que é o menos 1 mais 3. Então, a minha função composta, ela é 2x mais 2. Agora sim, eu vou substituir o 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de 5 e vou substituir nessa função. 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, aqui eu tenho 12. Se eu fosse substituir o 5 direto na função, eu teria 5 mais 3,
eu teria 8. Então, vejam, a minha função composta quer dizer que eu tenho uma outra função no lugar da variável x de uma função. Então, eu tenho uma função em relação a outra. No guia de estudos, nós temos vários exemplos que vão trazer resolução de questões baseados na função composta. Continuando, então, uma outra função composta. Eu tenho a função f de x, que é igual a 2x mais 3. É uma função, como as funções que a gente já estudou até agora. Eu tenho o g de x, que é igual a x menos 5. E eu tenho uma terceira função, que é o h de x, que é igual a 3x menos 1. Então, vejam, a função para ser composta não precisa ser uma função dentro da outra. Pode ter mais de uma função dentro da outra. O que isso significa? Que para calcular a função g, eu dependo da função h, e para calcular a minha função f de x, eu dependo da função g, que depende da h. Uma variável dependendo da outra. Por exemplo, eu tenho um posto de combustível e eu quero saber qual é o meu gasto, vamos ver, gasto com lavagem de carro semanal. Eu sei que numa determinada semana, de segunda a sexta, eu tenho 3 lavagens de carro por dia. Então, eu tenho uma situação. Sábado e domingo, eu tenho outra situação. Então, eu tenho uma função dentro de uma função. E aí, eu sei que a minha outra função, ela é a quantidade de lavagens de carro vezes o preço. Então, o meu X seria a quantidade de carros que eu lavo na semana, vezes o preço, vamos supor que eu custo R$3 para lavar um carro. 3 vezes a quantidade de carros que eu vendo. Só que eu tenho, no caso da minha função G, que eu falo de segunda a sexta, o valor de carros eu gasto tanto e eu cobro um valor. No final de semana eu cobro outro valor. Então eu tenho que analisar um resultado em função de outro. Então é um caso que eu vou ter de função composta. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função dentro da outra. Eu estou falando de 3 funções ao mesmo tempo. E eu quero que seja calculado o f do g do h de 3. Então, vejam, eu não quero que substitua 3 no lugar desse x. Também não quero que substitua 3 aqui. Também não quero que substitua 3 aqui. Eu quero que o 3 seja substituído na composta. Então, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu começo de trás para frente. Eu vou lá na função h. 3x menos 1. Eu substituo o 3 ali. Então, 3x menos 1, vou substituir. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Então, eu tenho o h de 3. Agora, eu pego o h de 3 e substituo no f, na minha função g. Então, eu tinha x menos 5. No lugar do x, eu vou substituir o 8, porque o meu 8 é o meu h, é a minha função hx, que era o h de 3. Então, eu vou substituir 8 menos 5, é 3, que é o meu g de 8. E não g de 3, é o g de 8, porque eu substituí pelo h de 3. O valor que eu estou encontrando é baseado no valor 8. Encontrei o G8. Agora eu pego o G8 e substituo aqui. Eu encontrei 3, agora sim eu volto. 2 vezes 3, que no lugar então do meu G de X eu estou com 3, que ele já é composto do H de 3. Então 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Então o meu F de 3 aqui é o meu F de 3 composto, que resulta em 9. Bom, isso é um resumo de função composta, que quer dizer uma função dentro da outra, uma função dependendo da outra. Nós vamos ver agora, de forma breve, o que vem a ser o conceito de função injetora, bijetora e sobjetora. Esses conceitos nós vamos usar quando nós formos falar da função inversa. Então, nós vamos ver injetora,
bijetora, sobrejetora, e em seguida a gente entra no conceito de função inversa. Tá? Então, vamos lá. O que vem a ser esses conceitos e por que a gente tem que trabalhar isso? No guia de estudos, lá na página, deixa eu procurar aqui no guia de estudos. No guia de estudos, na página função inversa, 304. Isso. Lá na página 305, começa a menção dessas funções. Logo que a gente introduz o conceito de função inversa, faz uma parada no guia, e aí o guia vem falar, traz pra gente esse esquema que eu vou trazer aqui para vocês. Então, lá no guia de estudos, a gente tem esse esquema. Ou seja, a função inversa, para que a gente entenda o conceito de função inversa, nós precisamos entender o conceito de função injetora, o que vem a ser isso, o que vem a ser uma função bijetora e uma função sobrejetora. Por que isso? Porque não são todas as funções que admitem a sua inversa. Então, nós vamos entender isso, o conceito de cada uma dessas funções. Voltando, então, para a gente discutir a função injetora. O que é uma função injetora? Lá no nosso guia de estudos, deixa eu ver se esses conceitos estão lá. Tá. Lá no nosso guia de estudos, nós temos a definição do que vem a ser uma função injetora. Uma função injetora, de acordo com o que está no nosso guia de estudos na página 306, a gente diz que ela é uma função injetora se e somente se, para cada par de variável, deixa eu levar essa definição para vocês aqui. Função injetora. Vamos lá. Eu tenho aqui no guia de estudos, a função ela é injetora se e somente se, para cada par de variáveis distintas de A, tivermos imagens distintas em B. Então, vamos ver por esse desenho que a gente tem aqui, o que vem a ser a função injetora. Eu tenho que ter elementos distintos em B. Então, nesse caso aqui, eu tenho elementos no conjunto A e eu tenho elementos no conjunto B. As minhas imagens, cada elemento do A tem uma resposta em B, mas eu tenho respostas diferentes. Isso aqui seria o mesmo que dizer o seguinte, seria o mesmo que vamos considerar que o conjunto A é um conjunto de crianças e o conjunto B é um conjunto de mulheres-mães. Então, vamos colocar aqui um conjunto de mulheres. Seria a mesma coisa que dizer que cada criança só tem uma mãe. Tá? Uma criança não pode ter duas mães. Cada criança só tem uma única mãe. Eu posso ter mulheres que não têm mãe, mas eu não posso ter crianças que não tenham alguma mulher que seja sua mãe. Tá? Então, isso seria a função injetora. O que vem a ser, então, a função sobrejetora? A função sobrejetora é aquela onde todos os elementos de B, ele é imagem do A. Então, vejam, no injetora, não sobra para mim elemento no conjunto A, porque se sobrar elemento no conjunto A, não é função. Essa é a nossa primeira definição. Se sobrar elemento no conjunto B, é função. Nesse caso, é uma função injetora, porque eu tenho elementos do A ligados a elementos diferentes do B. No caso da sobrejetora, não pode sobrar nenhuma imagem. Ou seja, todos os elementos de A têm que estar ligados a um elemento de B e eu não posso ter nenhum elemento do B sobrando. Então, nesse caso aqui... Oi, Nelson, tudo bem? Nesse caso aqui, eu não posso trabalhar com não pode sobrar nenhum elemento em B. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Eu tenho crianças no conjunto A e eu tenho mulheres no conjunto B. Essas mulheres podem ou não
ser mães de alguma das crianças do conjunto A. Então, vejam, eu tenho uma criança no conjunto A que tem uma mãe no conjunto B. Eu tenho uma segunda criança que tem a mesma mãe no conjunto B. Isso continua sendo função. E eu tenho outras duas crianças com mães diferentes. Então, eu continuo com aquela situação. Cada criança tem uma mãe no conjunto B, uma única mãe, uma única mulher mãe. Mas eu posso ter uma única mãe que tem duas crianças. Isso é o que eu chamo de sobrejetora. Ou seja, sempre eu tenho elementos de A relacionado ao elemento de B. Não sobra nada no conjunto imagem. Isso é sobrejetora. E o que vem a ser uma função bijetora? A função bijetora, ela tem que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então, ela tem que atender às duas situações. O que significa isso? Então, ela, em resumo, né, a função bijetora, a gente tem um esquema lá no nosso guia de estudos, que ele explica exatamente para a gente nessa imagem. A função bijetora é a soma das duas outras funções. E o que vem a ser isso? Vejam, o que a função injetora fala para a gente? Vamos voltar lá. A injetora diz que todo elemento de A tem que ter uma imagem distinta em B. Pode sobrar elemento em B, mas eu não posso ter nem dois elementos de A ligados ao mesmo elemento de B. É um para um, pode sobrar em B. Na sobrejetora, o que ela fala, o que ela define? Que eu posso ter mais de um elemento de A ligado a um elemento de B, mas não pode sobrar elemento em B. A bijetora é a soma das duas coisas. Então, vejam, eu tenho que ter todos os elementos de B ligados a um determinado elemento do A, todos, não pode sobrar elemento no B, e eu não posso ter nenhum elemento de A ligado a B, dois elementos de A ligados ao mesmo elemento de B. Isso seria o mesmo que dizer que cada criança tem uma mulher que é mãe, e toda mulher é mãe de somente uma criança. Então, a bijetora, ao mesmo tempo que eu tenho que ter todos os elementos de B relacionados a algum elemento de A, eu não posso ter dois elementos de A relacionados a um único elemento de B. Isso faz com que ela seja, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Por isso, a gente chama ela de bijetora. Então, agora, vocês vão entender por que nós estamos estudando esses conceitos. Vamos ver, então, o que vem a ser a definição de função inversa. Então, quando eu falo em função inversa, nós estamos na página 304 do Guia de Estudos. No Guia de Estudos, lá na página 304, tem uma definição do que vem a ser a função inversa. E é uma definição que eu quero trazer para vocês aqui, para a gente conversar sobre ela. Eu vou trazer o que está lá no Guia de Estudos, só para a gente contextualizar o conceito de função inversa. Então, no nosso Guia de Estudos, lá na página 304, tem essa definição do que vem a ser função inversa. O que é função inversa? A função inversa é aquela função, a gente viu lá atrás na teoria das funções, que... Só um minuto, por favor.
Oi. Oi, Nelson. Desculpa, vou voltar porque eu desliguei o som, voltei a gravar e não retomei o meu som. Retomando então. No guia de estudos, a gente vem com a definição do que vem a ser a minha teoria, o que vem a ser a função inversa. Nós vimos na teoria das funções que eu tenho uma função f de x igual a x menos 1. Eu sei que o meu f de x é o y, é igual a x menos 1. O que eu tenho aqui? Eu sei, nesse caso, que se eu criar minha tabela de valores para encontrar os pares ordenados, para colocar o gráfico, o meu x é aquele valor que eu estabeleço qualquer valor aqui. Eu posso colocar 0 para x, 1 para x, menos 1 para x. Com esse valor, eu substituo na minha função e encontro a resposta de y, encontro o valor de y. Então, nesse caso, eu digo que o x é a variável independente, não depende de nada, o valor que eu crio aleatoriamente. E o y, a minha função, meu f de x, é a variável dependente. Dependente por quê? Porque dependendo do valor de x, ele assume um dado valor. Então, a minha variável independente é o x e a minha variável dependente é o y, ou seja, o f de x. Na função inversa, essa situação muda. O que é dependente passa a ser independente. E o que é independente passa a ser o dependente. Então, eu inverto a minha função de tal forma que a variável x passe a ser o termo dependente da variável y. Então, no guia de estudos, a gente tem essa explicação. Então, lá no 304, tem uma explicação que dá um exemplo do preço da venda, a quantidade vendida de acordo com o volume possível. E aí a questão inversa já seria o contrário, né? Ou seja, o meu volume em função da quantidade, em função do preço de venda, ou seja, um valor que era o que dependia, agora inverte a função. E por que a gente viu a questão de função de injetora, bijetora e sobrejetora? Porque não são todas as funções que permitem inversão. Não é qualquer condição que aceita a inversa. Alguns tipos de função não possuem inversa, não aceitam a condição de inversão. Então, voltando para a questão da função inversa, um exemplo então. Eu tenho a função f de x igual a 2x menos 1 dividido por x menos 3. Essa é a minha função, a função dada, normal. Eu quero que seja calculado o inverso dessa função. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é substituir. Onde eu tenho x, eu passo a ter y. Onde eu tenho y, eu passo a ter x. Então, aqui, meu f de x era y. Né? A gente já sabe que o meu f de x, uma função, é o y. Então, onde eu tenho y, eu vou substituir por x. E onde eu tenho x, eu vou substituir por y. Só troquei. Terminei de trocar, agora eu faço a multiplicação. Eu tenho regra de 3 simples. X que multiplica por x menos 3, que é igual a 2y menos 1. X vezes y, xy. X vezes menos 3, 3x, que é igual a 2y menos 1. X menos y, passo os termos com y para o primeiro membro e o termo com x para o segundo membro. Vou isolar as variáveis aqui. Coloco y em evidência. Y é igual a x menos 2, ou seja, y dividido por xy, sobra x. 2y dividido por xy, sobra o 2, que é igual a 3x menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero isolar o y. Tá? Eu não quero isolar o x, eu quero isolar o y. A minha função, eu inverti os valores, mas me interessa
a função, me interessa o inverso da função. Então, eu substituo os valores, na verdade, e isolo o y, que é o que eu quero fazer. Então, aqui, isolei o y, que estava multiplicando aqui, e passo o que estava multiplicando dividindo. 3x menos 1 dividido por x menos 2. Então, eu digo que o meu f de x, deixa eu limpar tudo aqui, o meu f de x igual a 2x menos 1 dividido por x menos 3, tem como função inversa, que a função inversa eu represento pelo f elevado a menos 1 x. Isso é função inversa. Quando vocês verem esse menos 1, quer dizer que eu estou falando da inversa. É igual a 3x menos 1 dividido por 2 menos x. Vejam que o inverso não significa pegar o numerador e passar para o denominador. Não é inverter o numerador com o denominador. É inverter o que é x passa a ser y, o que é y passa a ser x. E isolar a variável y, que é o que me interessa numa função, encontrar o valor do y em função do x. Então, eu só troco o valor das variáveis, resolvo em regra de 3, e essa é a minha função inversa em relação à primeira função dada. Vamos ver, então, aqui um outro exemplo. Eu tenho meu f de x igual a 2x menos 3. Eu quero que seja obtido a função inversa desta função que eu tenho. Então, eu tenho o meu f de x é igual a y, igual a 2x mais 3. Substituo o que é y por x, substituo o que é x por y. Então, eu vou passar o 3 para o primeiro membro e isolar o y no segundo membro, porque eu quero isolar a variável y. Então, nesse caso, fica x menos 3 igual a 2y. Eu quero isolar o y. Y é igual a x menos 3 dividido por 2. Então, a função inversa do 2x mais 3 é x menos 3 sobre 2. Então, na inversa, eu faço o x ser trocado pelo y para isolar o y. Então, substituo o x pelo y e isolo o y. Isso é a função inversa. Tá? Nesse caso aqui, encontre a função inversa de 2x menos 1 dividido por x menos 3. Acho que a gente já fez esse. Substituo, então, aqui eu tenho y, substituo y por x, substituo x por y. Né? E faço a regra de 3. Vou isolar a variável y, porque me interessa encontrar o valor de y, e vou encontrar a função inversa. Bom, agora, vamos ver algumas situações onde é solicitado que me determinar um valor de uma função inversa. Nesse exemplo aqui, foi dado para a gente a função f de x igual a menos 2x sobre x menos 2. Eu quero que seja calculado o 2 na função inversa. Se não tivesse esse menos 1 aqui, o que a gente ia fazer? Ia pegar o 2 e ia substituir no lugar do x. Então, ia ficar menos 2 vezes 2, menos 4, dividido por 2 menos 2, dividido por 0. Só que não ia existir, então, o f de 2, porque ia dar 0 no denominador. Só que nesse caso, o que foi solicitado é que a gente calcule o valor do 2 na função inversa da função dada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a inversa. Depois que eu encontrar a inversa, aí sim eu substituo pelo menos 2. Então, primeira coisa, vamos calcular a função inversa. Nesse caso aqui, desculpe. Nesse caso aqui, eu tenho menos 2x dividido por x sobre 2. Qual que é a inversa dela? Substituo o meu x por y, substituo o meu y por x e o meu x por y. Opa, limpar que eu fiz errado. Substituir errado.
o meu f de x é igual a y. Então, vou substituir por x. O meu menos 2 vezes x vai ser menos 2 vezes y. X menos 2 vai ser y menos 2. Multiplico, faço a multiplicação cruzada aqui. Y é igual a y menos... X é igual a y menos 2, multiplicado x é igual a y. Ou, de novo, x multiplicado por y menos 2. Estou fazendo a multiplicação em cruz aqui, multiplicação cruzada. E o menos 2y multiplicado por 1. Então, x vezes y, xy. X vezes menos 2, menos 2x. Igual a menos 2y. O que eu quero isolar? Eu quero isolar a variável y. Então, junto os termos semelhantes, passo o 2y que está subtraindo no segundo membro para o primeiro membro. Com essa situação, eu tenho um y, coloco o y em evidência e, pela propriedade distributiva, faço xy dividido por y, sobra o x. Xy dividido por 2y, sobra o 2. Igual a 2x. Então, nesse caso, eu quero isolar a variável y. O que está multiplicando aqui, passa dividindo aqui. Então, fica 2x dividido por x mais 2. Então, 2x dividido por x mais 2 é a função inversa, ou seja, é a função inversa da função f de x. O que o meu enunciado pediu? Eu quero o valor do 2 nessa função. Agora sim eu substituo 2 nesta função, e não na função dada, na função inversa. Então, 2 substituído aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4. Dividido por 2 mais 2, 4. Então, o 2 substituído na função inversa de f de x vale 1. Tá? Bom, então, por que a gente viu... Eu achei que eu tinha um slide aqui que falava da injetora e da bijetora. Por que nós vimos a questão de injetora, bijetora e sobrejetora? Uma função inversa, ela só é possível se ela for bijetora. Ela tem que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Por quê? Vamos analisar a inversa. O que eu estou dizendo na função inversa? Deixa eu apagar essa aqui. O que eu estou dizendo na função inversa? A função inversa quer dizer que o meu conjunto A passa a ser o conjunto B e o conjunto B passa a ser o A. Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. O meu conjunto B passa a ser o A, passa a ser o domínio, passa a ser o X. E o meu conjunto A passa a ser o conjunto B, ou seja, passa a ser a imagem. Vamos pensar naquele mesmo exemplo que a gente tinha, que falava sobre crianças. Então, eu tinha crianças e mães. Nesse caso, eu estou dizendo, o meu conjunto A era crianças, e o meu conjunto B era mães, eram mulheres. O que eu vou ter aqui, nesse caso, nesse exemplo? Se eu inverter, eu vou dizer que existe uma mãe para crianças do conjunto que era o B passou a ser A, mas ficaram crianças sem mães. Não pode existir crianças sem mães. Pode existir mulheres sem crianças. Agora, toda criança tem que ter uma mãe. Então, quando a função ela é injetora, quando ela tem todos os elementos do A ligados a um elemento do B, mas sobra elemento no conjunto B, sem nenhuma ligação com o conjunto A, ela não admite inversa. Porque quando o meu conjunto B vai ser a variável independente, no meu conjunto A, que vai ser a variável dependente, vão sobrar situações. E quando sobra na inversa, não é função. Lembra lá no comecinho, quando a gente foi estudar função? Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Todos os elementos de A têm que estar ligados a um elemento do B. Não pode sobrar elemento em A. Pode sobrar no B, mas no A não pode. Se sobrar elemento em A, não é função. Nesse caso, então, se eu inverto uma função que é injetora, ou seja, que sobra elemento em B, mas não sobra em A, então é função.
A partir do momento que eu inverto, o A passa a ser B, ou B passa a ser A, eu não tenho mais uma função. Então, eu digo que a função injetora não admite a função inversa. Vamos ver o caso da sobrejetora. Eu tenho crianças e eu tenho mulheres que são mães. Vou inverter a função, tá? Aqui eu passo a ser criança e aqui eu passo a ser as mulheres que são mães. Então, aqui passa a ser o B, aqui passa a ser o A. O que eu tenho? Eu tenho uma única criança que tem duas mães. Isso também não pode existir. Eu posso ter uma mãe com duas crianças, mas eu não posso ter uma criança com duas mães. Então, eu digo que a função, se ela for sobrejetora, ela não admite a inversa, tá? Não posso ter função inversa. Já na bijetora, que é ao mesmo tempo in e sobre, ela admite a inversa. É a única função que admite a função inversa. Por quê? Vamos supor que eu tenho crianças e mães. Eu inverti. Agora aqui eu tenho mães e aqui eu tenho crianças. Vejam, eu tenho uma criança para cada mãe. Toda criança tem uma mãe. Eu não tenho nenhuma mãe que não tenha criança. Eu não tenho nenhuma criança que não tenha mãe e nenhuma mãe com duas crianças. Então, nesse caso, se eu inverter, eu continuo tendo a existência de uma função. Então, somente se a função for bijetora é que a função admite a função inversa. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso.